Oi! Olá, meus queridos, minhas queridas, como é que vão vocês? Tudo bem? Espero que todos estejam ótimos, tá bom? Bem, no próximo dia 7 de setembro, agora, estaremos comemorando a independência do Brasil, tá bom? Você sabe como se desenrolou essa história? Não? Então vem comigo. O Brasil, como colônia de Portugal, teria que seguir o Pacto Colonial. E o que era o Pacto Colonial? Era uma regra que dizia que parte de toda a riqueza que o Brasil produzisse devia ser levada para Portugal. Em outras palavras, a corte portuguesa enricava às custas do trabalho duro dos brasileiros. Acontece que essa exploração começou a irritar os colonos brasileiros. E assim começou a surgir alguns grupos que pretendiam separar o Brasil de Portugal. Destes grupos, os mais importantes foram a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Ambos os grupos foram aniquilados pela coroa portuguesa e foram severamente punidos, com morte por enforcamento e esquartejamento. Para servir de exemplo, para que outros percebessem que desafiar o rei de Portugal poderia ser muito perigoso. Assim podemos conferir que antes da sua independência, em 7 de setembro de 1822, houve algumas tentativas populares de separar o Brasil de Portugal, mas todas fracassaram. Enquanto os brasileiros eram explorados por Portugal, estava acontecendo uma guerra na Europa entre duas grandes forças militares e econômicas da época, a França e a Inglaterra. Para conseguir derrotar a Inglaterra, o general francês Napoleão Bonaparte decidiu decretar o bloqueio continental contra a Inglaterra. Foi um decreto que obrigava a todas as nações sob o domínio francês a cortar relações comerciais com os ingleses. Por que Napoleão queria acabar com os ingleses? Simples, porque era o único país poderoso bastante para enfrentar os franceses. Então, caso algum país desobedecesse o seu decreto, ele declararia guerra também contra estes países. Obedecer essa ordem seria um desastre para o comércio português, porque eles tinham muitos negócios com a Inglaterra. Então Portugal decide desobedecer às ordens de Napoleão. Napoleão imediatamente declara guerra contra Portugal e resolve invadi-la. Com medo, a família real foge de Portugal para o Brasil. Juntos com a família, vieram mais de 10.000 pessoas, entre nobres, funcionários públicos, soldados, artistas, professores, dentre tantos outros. Foi a partir daí que as mudanças começaram a acontecer por aqui, para atender aos interesses e ao luxo da família real. Ocorreram transformações profundas nas áreas da cultura, no comércio, na economia. Aqui se deu o processo que mais tarde resultou na independência do Brasil. Mas todas essas mudanças não vinham para melhorar a vida do povo da colônia, mas para atender aos interesses e ao luxo da família real e daqueles que vieram com eles. Enquanto ocorriam estas mudanças no Brasil, Portugal enfrentava a Revolução do Porto, em agosto de 1820. Os vencedores dessa revolução fizeram uma Constituição. E o que é uma Constituição? É a maior lei de um país. A nova Constituição de Portugal diminuía o poder de Dom João VI. Esse fato fez com que Dom João VI retornasse a Portugal. Mas antes dele partir, nomeou seu filho, Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil. Mas qual era o verdadeiro interesse da corte portuguesa? Simples, fazer com que o Brasil voltasse a obedecer ao pacto colonial, ou seja, voltar a explorar o Brasil para recuperar sua economia, destruída pela guerra. Tirando de quem? Tirando do povo brasileiro novamente.
A corte portuguesa não podia acorrentar o Brasil de uma vez só. Então eles foram agindo aos pouquinhos, mandavam ordens, desfazendo atos administrativos da colônia. Estes atos não eram obedecidos no Brasil. Exigiam que Dom Pedro retornasse a Portugal. Foi aí que os ricos e grandes proprietários de terras resolveram se organizar em torno de Dom Pedro, dando-lhe total apoio para que ele desobedecesse às ordens que vinham de Portugal. Fizeram um documento com mais de 8.000 assinaturas, pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil. Ao receber orgulhoso este documento, ele disse as seguintes palavras: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Isso ocorreu em 9 de janeiro de 1822, e esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Não havia mais outra alternativa senão tornar o Brasil independente de Portugal. O conflito de interesses entre brasileiros e portugueses culminou com o Grito de Independência. Assim, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, Dom Pedro deu o seu famoso grito de independência ou morte. A independência do Brasil foi comandada pela classe dominante brasileira, rica e poderosa. Não significou nada para o povo pobre brasileiro. O índio, o africano e os colonos pobres continuavam na mesma situação de exploração.